Louvado seja Allah, Senhor do Universo, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre o seu nobre profeta, sua família, seus companheiros e sobre todos os muçulmanos até o dia do juízo final. Amém. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Queridos irmãos, a comunidade islâmica na América Latina é considerada a mais fraca das demais em todo o Ocidente, comparada com os Estados Unidos e a Europa, uma vez que muitos muçulmanos perderam a sua identidade islâmica. Nas últimas décadas, estes se dissolveram na sociedade de forma completa, restando-lhes apenas seu nome de origem, sua história e suas lembranças. Mesmo com a quantidade de muçulmanos que vivem em toda a América Latina, a preocupação com essa perda de identidade é inquietante. Queridos irmãos, o Islã nos ensina que o muçulmano pode conviver com todos os membros de uma nação e se encontrar com eles no bem e em tudo que for lícito e ao mesmo tempo proteger sua personalidade muçulmana. A convivência não significa que a pessoa deve se anular e imitar os outros. Ela significa conhecer ao outro e respeitá-lo. O convívio faz com que o ser humano aumente seu conhecimento cultural a partir do contato com outras pessoas da sociedade e vice-versa, construindo pontes entre eles e não barreiras ou muros. Certamente Deus criou povos e tribos, culturas e línguas diferentes para nos conhecermos uns aos outros. Deus diz no Alcorão Sagrado: ó humanos, em verdade, nós vos criamos do homem e da mulher, e vos dividimos em povos e tribos, para reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado dentre vós ante Allah é o mais temente. O Alcorão declara que os seres humanos formam uma única família oriunda de um mesmo pai e uma mesma mãe. Allah nos diz no Alcorão Sagrado: ó humanos, temei a vosso Senhor, que vos criou de um só ser, dos qual criou a sua companheira, e de ambos fez descender inúmeros homens e mulheres. Temei a Allah, em nome do qual exigis os vossos direitos mútuos, e reverenciai os laços de parentesco, porque Allah é o vosso observador. E o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse ainda: toda a humanidade vem de Adão e Eva. Os árabes não possuem superioridade sobre os não-árabes, e os não-árabes não possuem superioridade alguma sobre os árabes. Os brancos não têm superioridade sobre os negros, e os negros não têm superioridade sobre os brancos. Ninguém possui superioridade sobre nenhum outro, exceto na piedade e nas boas obras. Queridos irmãos, materialmente, a identidade pode ser apenas um documento, o qual cada um possui e que traz sempre consigo no bolso, pois este revela informações pessoais e gerais de cada um de nós. Uma vez extraviado esse documento, o cidadão se sente perdido e preocupado. Imaginemos agora uma pessoa que perde sua identidade intelectual. Ela vai perder sua história, suas origens religiosas e ainda seu futuro no dia do juízo final. Nós somos do povo que testemunha que não há divindade além de Allah. Deus nos distinguiu de todo o mundo neste assunto, com este testemunho. Você se tornou um membro da nação do profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, uma nação distinta. Allah diz em seu livro sagrado: sois a melhor nação que surgiu na humanidade, porque recomendais o bem, proibis o ilícito e credes em Allah. Então por que desistir e abrir mão do seu lugar e status e ser seguidor e não ser seguido? Deus não deseja isto para você. Deus quer que você seja o exemplo para as pessoas em sua religião, sua fé e sua moral ética. Deus Altíssimo diz: e deste modo, ó muçulmanos, contribuímos-vos em uma nação de centro, para que sejais testemunhas da humanidade, assim como o mensageiro será para vós. Infelizmente, nós vemos muitos muçulmanos que abandonam a sua religião apenas para agradar aos caprichos de amigos ou aos padrões exigidos pela sociedade moderna. Hoje vemos muçulmanos em festas ingerindo bebidas alcoólicas só para ser aceito naquele ambiente, ou uma mulher muçulmana que deixa de usar o véu e demais roupas adequadas de acordo com a sua religião para seguir os padrões de beleza impostos por uma sociedade consumista. Podemos observar também que muitos dos nossos costumes, dentro de nossas casas, não têm sido praticados de acordo com as regras islâmicas. E a justificativa para esse descumprimento religioso é a desculpa de que não estamos em um país islâmico.
Entretanto, essa é uma falsa argumentação, pois você nunca foi e nunca será obrigado a abandonar a sua identidade religiosa, e muito menos deixar de praticar corretamente a sua religião. Você não deve jamais se envergonhar de dizer que é muçulmano e recusar uma bebida alcoólica quando esta lhe for oferecida por um amigo, em qualquer que seja a situação. Da mesma forma, uma mulher não deve se envergonhar de esclarecer que é muçulmana e que é sua obrigação religiosa fazer o uso do véu publicamente. Um exemplo notável é a situação das mulheres muçulmanas na Europa, que se orgulham da sua identidade islâmica e que estão lutando contra os governos pelo direito de uso do véu nas escolas, nas universidades e em locais públicos. Graças a Allah, ao contrário dessa situação injusta que encontramos em outros países, no Brasil há plena liberdade religiosa, mas infelizmente muitas mulheres muçulmanas que aqui vivem não usam o véu e nem seguem a sunna do nosso amado profeta ou as determinações do nosso Criador. Queridos irmãos, é com muita tristeza e dor no coração que observamos alguns muçulmanos que não sabem o valor real de ser um verdadeiro crente e muçulmano e não valorizam como deveriam a sua religião. Essas pessoas pensam que ao seguir a opinião dos outros, não muçulmanos, e ao abandonar a sua religião, elas serão mais respeitadas e talvez mais modernas. Entretanto, a realidade é a situação inversa. Ao assumir sua religião, a sociedade passa a admirá-lo e respeitá-lo ainda mais. A convivência é um princípio islâmico maravilhoso de respeito mútuo, mas isso não significa que ao respeitar o outro, sua identidade religiosa não deva ser preservada. Suplicamos a Allah, louvado seja, que nos guie e nos firme na sua senda reta, e nos ajude a assumir a nossa responsabilidade na missão de proteger nossa religião hoje para as gerações futuras. Amém.